Bem-vindo ao canal Lembranças Passadas. Antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta rápida. Quando foi a última vez que uma lembrança te fez sorrir sozinho? Hoje você vai voltar no tempo. Vai reencontrar momentos que marcaram os anos 70, 80 e 90 e que talvez estejam guardados há anos na sua memória. Então já se prepara, porque o que vem agora pode despertar aquela saudade boa, aquela emoção que só quem viveu entende. Se você ama relembrar o passado, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma memória. Agora respira fundo, e vamos voltar no tempo. Você já operou essa máquina pesada? Em 1992, Tom Cruise e Nicole Kidman estavam no auge de suas carreiras, e ambos desfrutavam de grande sucesso em Hollywood. Brigitte Bardot já era perseguida nas ruas de Paris pelos paparazzi, em 1969. Enquanto as fotos passam rapidamente, como se quisessem capturar o tempo em sua essência mais pura, o coração da gente se aperta. Em 1970, a Monarch fez uma edição de bicicletas militares, na foto Batalhão da Polícia Militar em Recife, Pernambuco. Quem já foi acordado pelo apito dessa leiteira? Tá aí um banheiro raiz. O olho chegava a brilhar quando via um desses. Café da manhã raiz, era tudo de bom. Ana Paula Arósio, aos 15 anos em 1990, ela nasceu no dia 16 de julho de 1975. Alegria da garotada nos anos 80. Sinceramente, não faço a menor ideia do que é isso. Fogões antigos, será que alguém ainda lembra? No início da década de 1990, uma figura ilustre apareceu no Cine Windsor de Campinas, para a alegria da criançada. 21 de janeiro de 1968, bairro de Vila Prudente. Cinca Chambord 1966, e o Esplanada 1967, duas relíquias. Monarch Ranger, quem lembra? Qual a linha de ônibus foi a mais marcante para você? A famosa Xuca, quem lembra? Sabonete Febo, esse aqui também acho que todos já usaram, pelo menos uma vez na vida. Lapiseira troca-ponta, quem lembra? Qual foi o seu primeiro celular? Filme Águia de Aço. As festas feitas em casa, nos anos 50. Quem aí andava procurando tampinha na rua para trocar por esses copos? Quem já caminhou em um lugar assim? Central do Brasil, no ano de 1951. Desfile da Banda Mole no Carnaval de Belo Horizonte nos anos 80. Belo Horizonte. Estudantes em sala de aula do Grupo Escolar Pedro II numa época onde meninos estudavam em salas separadas de meninas. Moda Praia de Copacabana em 1959. Moda Praia do Rio Antigo. Que tempo inesquecível, Norberto Baldal e sua orquestra viajando pela Varig.
Farmácia Imperatriz no ano de 1951. Cine Hits, Consolação, Passando Meu Último Tango, com Sarita Montiel, em 1961. Esse rádio foi muito popular, na década de 80 e 90. A galera que já tomou muito desse suco. Bonde aberto em São Paulo nos anos 50. Bordões de novela que caíram na boca do povo. Antes de existir a água encanada, era assim que se fazia para se conseguir água potável, para abastecer uma residência na cidade ou no sítio, cavando um buraco no solo até encontrar água boa no quintal. Esse é das antigas, quem lembra? As roupas eram mais simples, mas a energia de quem vivia aqueles momentos era única, cheia de sonhos e promessas de um futuro ainda incerto. Olhem o Fábio Assunção quando era garoto, essa foto já vale o like. Você já dormiu embolado assim? Na casa da avó ou da tia? Eu todo romântico, gastando 3 mensagens com uma menina em 2005. Foto nostálgica da Dercy Gonçalves na sua juventude. Essa foto é rara. Silvio Santos gravando vinheta de fim de ano ao lado do Chacrinha na Globo em 1971. Saudades. No meu tempo de criança, esse pão gigante a gente chamava de bengala. Esta sapatilha boneca de tecido foi muito usada antigamente. Quem tinha? Novela Roda de Fogo, 1986. Café com farinha. Alguém já comeu? Eu me lembro desse ferro, e até do fio dele. O primeiro emprego a gente nunca esquece. Será que alguém conhece essa fruta e sabe o nome dela? Essa marcou a infância de muitos. Quem lembra do calceteiro? O profissional responsável pela construção e manutenção de pavimentos em pedra, como calçadas, praças, ruas e calçadões. Plumas e Paetês, 1980. Elizabeth Savala era Marcela, Cláudio Marzo era o Edgar. Era um sonho na época, que poucos realizou. Anos 60 Caravana Leste, composta por 45 carros nacionais. Praça Sáenz Pena, Tijuca, anos 80. Em 1976, na Rua Visconde de Pirajá, no Rio, esse quarteirão fica entre a Rua Jangadeiros e a Rua Gomes Carneiro, onde fica a Casa de Massas Veronese. Bem em frente, ficava o Teatro Santa Rosa e, ao lado, anos depois, foi inaugurada a boate New York City Discotheque, que depois virou o Piano Bar Carinhoso. Parada de ônibus em um trecho da Avenida Afonso Pena. Lamparina, uma lembrança que marcou épocas. Lá na década de 70, em alguns lugares tinha o homem da carrocinha, laçava os cães que perambulavam pelas ruas, e diziam que era para fazer sabão. O pessoal não deixava seus cães na rua, com medo destes fiscais de cachorros. Em 1977, quando não precisávamos de muros altos em Iracemópolis, São Paulo. Baratinha de metal, vinha em cartelas. Angélica e Ferrugem, no Clube da Criança, da extinta TV Manchete. Histórias do tio Janjão. Crianças dos anos 50 ficavam quietinhas ouvindo histórias no rádio.
Bicicleta antiga dos militares. Mary Fields viveu entre 1832 a 1914, também conhecida como Stagecoach Mary e Black Mary. Foi a primeira transportadora de correio afro-americana de estrelas nos Estados Unidos. A velha candeia. Água gelada o dia todo, quem lembra? Avenida São João, centro de São Paulo nos anos de 1923. Essa é uma furadeira manual polonesa de 1970. Houve uma época em que todos os bolos de aniversário tinham essas bolinhas prateadas que quebravam os dentes. Só as lendas vão saber o nome desse filme. Alguém sabe o que é isso? Mais de 27 mil árvores são desmatadas por dia, para fabricar papel higiênico. Bebê reborda minha época. Quem aí lembra desse relógio? Sistema de iluminação das antigas. Alguém lembra o nome dele? No supermercado dos anos 80 e 90. Pode acreditar, uma nota dessa já deu para comprar 10 pães. Os refrigerantes que sumiram do mapa. Carlos Eduardo Dolabella, Silvia Cristel, Tarcísio Meira, Pepita Rodrigues e Daniel Filho, o diretor da novela, nos bastidores da novela Espelho Mágico, em 1977. Marta Rocha no Jacarezinho, Rio de Janeiro, em 1955. A minha geração sabe como era a vida sem internet. Dezembro de 1966, edifício Zarzuricóga, no Vale do Anhangabaú. Teve também a época em que só o vizinho tinha televisão. Tempo em que uma simples reunião de família era motivo de muita alegria. Cruzada São Sebastião, 1974, Leblon. Uma das mais famosas lanchonetes de BH nos anos 70. Crianças brincando em parque de diversão montado na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, abril de 1944. Pelo sorriso dela foi a realização de um sonho, sua festa de 15 anos. Saudades daquela magia de abrir os presentes de Natal dos anos 80. Mulheres que usaram esse antigo batom, se manifestem. Nunca duvide do poder da pessoa que sobreviveu ao mertiolate, havaianas voadoras, biotônico Fontoura, óleo de fígado de bacalhau e a bala soft. Um time jogava sem camisa, e o outro com camisa, que tempo bom. Quem lembra do pinguim de geladeira? Monarca de 1970. Quando você era adolescente, você já teve um quarto assim? A lendária Sete Galo. Nas décadas de 80 e 90, ninguém comprava copo, era só esperar o produto acabar. Na sua casa era assim? Esse já foi um famoso point nas décadas de 70, 80 e 90. Avançando um pouco no tempo, Sala dos Brasileiros nos anos 2000. Louis Chevrolet, o fundador da Chevrolet, morreu falido e pobre,
trabalhando como mecânico na companhia que ele mesmo criou. Ônibus da extinta TV Excelsior, Canal 9, em 1967. Nada como um dia após o outro. Em 2010, Sandra Bullock recebeu pessoalmente o prêmio de pior atriz do Framboesa de Ouro, por sua atuação em Maluca Paixão. Na noite seguinte, ela ganhou o Oscar de melhor atriz por Um Sonho Possível. Um dos sonhos de consumo das crianças e adolescentes da década de 80. Veio alguma música na sua cabeça? Mais um modelo de um antigo lampião movido a querosene. Que coleção incrível! Quem sabe quem é esse? Coletor de bolas de golfe, década de 1920. É muita nostalgia em uma foto. Praça da Liberdade em Belo Horizonte, nos anos 70. Um caminhão de entregas da empresa Coca-Cola em Knoxville, Estados Unidos em 1909. Foto do Bar Amarelinho na Cinelândia, tendo ao fundo o Teatro Municipal, década de 40 no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, os ousados modelos de biquíni de pano, dos anos 1960, o modelo meia taça. Qual o seu ator preferido dos anos 80? Que saudade de meus cavalos, da minha boiada, dos meus tempos de fazendeiro. Tempo que a TV era preto e branco, mas a programação era boa e dava para assistir com toda a família. Procuro pessoas que assistiram a série Família Dinossauros na infância. Alguém aí sabe o que é isso? Barra da Tijuca, 1975. Rico é quem tem paz. Rua Líbero Badaró, esquina com São João em 1910. O Uber da minha época. Pensei que ela estava lendo as instruções, e depois percebi que era a capinha do celular dela. Admita, na sua casa já teve, ou ainda tem uma dessa. Vejam a manchete do jornal A Tribuna em Santos, São Paulo, em janeiro de 1949, e reparem nas vestimentas das mulheres da época. Carlos Alberto Risselli e Vera Fischer, na série Riacho Doce. Daqui a pouco vão vender só as caixas. Ford F800 de 1954. 1970. Crianças brincam em uma rua de lazer fechada. Pessoas elegantes passeando, na Praça Afonso Pena, deve ser possivelmente na década de 50. Os mais antigos vão saber o que tem nesse pano. Só quem viveu essa época sabe como era bom andar num desses. Quem lembra desse piso? Esse acho que todos aqui já teve. Quem já deu uma volta numa belezura dessa? Se alguma dessas lembranças tocou você, não deixe essa memória ir embora sozinha. Clique em curtir. Se inscreva no canal Lembranças Passadas e ative o sino. Assim, toda vez que uma nova lembrança voltar, você estará aqui para sentir junto. Nos comentários, conte qual imagem mais mexeu com você e diga de qual cidade você está assistindo. E antes de ir, assista ao próximo vídeo que está aparecendo agora. Ele traz memórias que talvez você nem lembrasse mais.
mas que nunca foram esquecidas. A gente se encontra no próximo vídeo. Porque aqui, no Lembranças Passadas, o tempo passa, mas as memórias continuam vivas.